Davi Alcolumbre foi delatado pelo Daniel Vorcaro, com repasses faraônicos para uma conta do exterior. E o Lula tinha falado, Davi Alcolumbre arrumou um problema para ele. E as ameaças do Lula foram concretizadas, né? E foi muito interessante porque o Davi Alcolumbre soltou umas pautas bomba por esses dias, né? E o Bernardo Melo Franco do Globo falou o seguinte, Davi Alcolumbre está seguindo passos do Eduardo Cunha. Talvez ali uma fala meio profética, porque o Eduardo Cunha, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Foi para a prisão e tudo culmina para o Alcolumbre ser preso. Ah, mas a delação premiada do Daniel Vorcaro foi rejeitada. Não importa que ela foi rejeitada. Por que ela foi rejeitada? Pelo fato do Vorcaro não ter trazido nenhuma novidade. Ou seja, tudo que ele falou sobre o Davi Alcolumbre, a Polícia Federal já sabe. E o cerco contra o Davi Alcolumbre está se fechando cada vez mais. Alcolumbre vai cair. Isso é uma questão de tempo. E outra, com todos esses desgastes sobre o Banco Master, o Lula pode ir para cima do Davi Alcolumbre tranquilamente, esticando a corda o máximo que o Lula puder. Porque, nesse momento, quem está enfraquecido é o Davi Alcolumbre. E o problema é que essas citações com o Daniel Vorcaro trazem questões íntimas e familiares. Porque, mesmo que as festinhas com mulheres muito charmosas, bonitas e magras, mas muito siliconadas, não afete nada em termos criminais, afeta em termos familiares. Alcolumbre é casado e os outros envolvidos também. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você achou disso. Alcolumbre vai cair? Quer que Alcolumbre seja preso? Então like no vídeo se sim e se inscreva no canal. O Davi Alcolumbre, ele foi delatado ou citado na proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, segundo informações da revista Veja. O que a Veja trouxe, né, para nós? Que o Daniel Vorcaro fez repasses de 30 milhões de dólares para o Davi Alcolumbre em uma conta no exterior. 30 milhões de dólares dá aproximadamente aí 155 milhões de reais. É o valor do filme do Bolsonaro, né? Então o Davi Alcolumbre poderia produzir muitos filmes do Bolsonaro com esses valores que foram repassados pelo Dani Vorcaro. Esses valores foram repassados para uma conta no exterior. Não sabemos, e aí que está a questão. Não sabemos como que o Daniel Vorcaro fez os repasses para o Davi Alcolumbre no exterior. O que nós ficamos sabendo é que no filme do Bolsonaro, o Daniel Vorcaro utilizou uma empresa ou um fundo de investimentos atrelado àquela teia ou aquela rede da Faria Lima usada pelo PCC. Não sabemos se ele fez esses repasses usando essa mesma empresa, o que seria bem interessante de ser investigado. A revista Veja, ela trouxe a informação baseado naquilo que o Daniel Vorcaro ofereceu no acordo de delação. Essa informação do Davi Alcolumbre. Como foi feito o repasse, nós não sabemos, porque a Veja trouxe a parte da delação e não a parte da investigação. E esse caso do Daniel Vorcaro, ele traz outros problemas, como nós falamos, de foro íntimo. Porque mesmo que as festinhas privadas regadas por mulheres não tenham efeito criminal, tem efeito íntimo na vida das pessoas, porque muitos são casados, isso traz problemas, casos extraconjugais é um problema só. E o que está acontecendo com o Davi Alcolumbre, o Lula previu. Faz daí na semana passada, o Lula falou o seguinte, olha, provocou o Davi Alcolumbre. Ele disse assim, ó, o Davi Alcolumbre, não sou eu que arrumei problema com o Davi Alcolumbre. E ele não arrumou problema comigo ao rejeitar o Jorge Messias. O Davi Alcolumbre arrumou problema para ele mesmo. Só isso. Eu entendi a fala do Lula como sendo uma ameaça ao Davi Alcolumbre. Porque todo mundo sabe, quem acompanha a política há mais tempo, sabe que não pode, não se deve agir da forma como o Davi Alcolumbre agiu. E nós temos o caso do Ibsen Pinheiro, lá atrás, presidente da Câmara, que abriu impeachment contra o Collor, o Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia, o Arthur Lira que está perigando ali, e agora o Davi Alcolumbre, que acha que ele é o reizinho. Ele acha que ele é o rei Salomão.
vai se ferrar. O Bernardo Melo Franco fez a comparação, ele tá soltando pauta-bomba igual o Eduardo Cunha. Tem uma certa ironia aí, porque o Cunha foi preso, e o Alcolumbre caminha para ser preso. Porque segundo Robson Bonin da Veja, havia uma expectativa que o próximo alvo da Polícia Federal fosse ser o Davi Alcolumbre. Essa foi uma fala do Robson Bonin, trazida para nós quando houve a operação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira. Dias depois da rejeição do Jorge Messias ao Senado, ao STF, melhor dizendo. Houve operação contra o Ciro Nogueira, mas em Brasília ficou muito óbvio que não era uma operação, na verdade, contra o Ciro Nogueira, mas um recado do Davi Alcolumbre. E ele ficou assustado. E o próximo alvo da Polícia Federal, na época, né, era especulado, ou era uma certeza, que seria o Davi Alcolumbre. E depois, outras situações ocorreram contra o Davi Alcolumbre. Tem o suplente dele que usou repasses e influência política para desviar recursos do DENIT lá no Amapá. E como o Davi Alcolumbre manda na União Brasil no Amapá, e ele é um dos políticos mais poderosos e influentes, eu duvido. É muito difícil acreditar, melhor dizendo, que o Davi Alcolumbre não soubesse dessa situação do suplente. Mas tem o suplente. Tem também a ex-assessora dele no caso da Operação Overclean. E agora, as delações do Daniel Vorcaro citando o Davi Alcolumbre no caso do Banco Master. E mesmo que você fale o seguinte, ora, mas a delação premiada, ou a proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro foi rejeitada pela Polícia Federal. Não importa. Não importa. Sabe por que não importa? Porque qual o motivo da delação premiada ter sido rejeitada? A delação foi rejeitada, essa que ele cita do Davi Alcolumbre, porque não trouxe, o Vorcaro não está trazendo novidades para a investigação. Alguns especulam que o Vorcaro ele está jogando com prazo. Ele está jogando com as determinações do STF para esticar o máximo possível o tempo, na esperança que Flávio Bolsonaro possa vencer e, dessa forma, mudar ali o comando da Polícia Federal, trocas no STF, tudo, o clima político, ele possa sair da prisão. Talvez esse seja até aquele abraço nojento do Flávio Bolsonaro com o Davi Alcolumbre, o abraço dos corruptos. Talvez. Mas não importa se a proposta foi rejeitada, porque a proposta foi rejeitada, e aí nós temos que entender o motivo, por não ter trazido nenhum tipo de novidade. E não é a primeira vez que ele cita o Davi Alcolumbre. Então o Vorcaro, ele cita o Davi Alcolumbre e a Polícia Federal, ora, não precisamos dessa informação, isso não é uma novidade. Ou seja, a Polícia Federal já tem informações do envolvimento do Davi Alcolumbre com o escândalo do Master. É uma questão de tempo para haver uma investigação contra ele. E vai haver. Vai haver, mais cedo ou mais tarde. Para o Lula, essa situação é muito boa. Porque o Davi Alcolumbre, ele está fazendo o seguinte, ele está barrando o avanço do fim da escala 6 por 1 no Senado. Tem lá o acordo com a Fiesp, para ele segurar, enquanto a Fiesp tenta mudar a percepção da população a respeito desse processo. E saiu, nesses últimos dias, mais uma informação, mais um texto na Folha de São Paulo, alegando que vai encarecer em 30% o custo da hora extra com o fim da escala 6 por 1. Então, todo dia, tem uma reportagem nos principais veículos de mídia, como Folha, Globo, Veja, Estadão, todo dia. Estadão é todo dia, né? Mas eles ficam fazendo rodízio, com exceção do Estadão, que é todo dia, falando contra o fim da escala 6 por 1. É para tentar convencer a população. Porque quanto menos apoio essa proposta tiver, menos ímpeto o Davi Alcolumbre vai ter para aprová-la. Só que o Davi Alcolumbre está sendo desgastado pelos problemas de corrupção que ele tem. E isso enfraquece no embate contra o Lula. E o Lula vai poder ir para cima dele com tudo, porque a população brasileira vai ficar contra o Davi Alcolumbre nesse embate contra o Lula. Eu achei, voltando aqui ao Bernardo Melo, bastante irônico e até mesmo profético ele ter falado sobre o Eduardo Cunha na hora de citar o Davi Alcolumbre. Bem profético.